Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos 14 a 20. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi a empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Há uma ilustração muito bonita que fala de um casal que tinha um único filho. Esse filho, como filho único que era, foi criado com o melhor que os seus pais tinham. A proposta do pai era dar tudo para aquele filho que ele não tinha tido na sua vida. Então, uma criança mimada, muito bem cuidada, e essa criança cresceu, virou um rapaz, e este rapaz cresceu acostumado a não receber não dos seus pais. Tudo que ele pedia, os pais davam, até que ele quis extrapolar, que é o comum nessa modalidade de educação. E ele começou a querer trazer a namorada para dormir em casa. Ele agora queria chegar a hora que bem entendia e começou a falar mais alto que o pai e começou a haver contendas dentro de casa, até que esse moço começou a reprovar os seus pais e a dizer que os pais estavam errados, os pais estavam tentando controlar a sua vida, que ele não tinha liberdade, que o tratamento que os pais davam a ele não era o mesmo tratamento que os pais davam aos seus amigos. E esse rapaz cismou e disse ao pai que iria sair de casa. O pai ficou muito triste com a sua mãe, aconselharam o filho, mas não teve acordo. Ele foi embora, pegou o trem que dispunha lá na estação do povoado onde ele morava e seguiu. Ele ainda pôde olhar pela janela do trem e ver os pais chorando, tristes, abatidos, mas ele foi embora e se entregou ao mundão. Ele agora foi beber todas as taças que esse mundo pode proporcionar, e ele conheceu muitas mulheres, e ele bebeu muito, e ele começou a usar drogas. Enfim, foi declinando, perdendo tudo que tinha, se desgastando moralmente, fisicamente, e um dia ele caiu em si e reconheceu. Porque às vezes nós não valorizamos a nossa casa, mas Dona Vida é uma excelente professora. Então lá ele não tinha a roupinha passada. Se ele queria uma roupa passada, que ele passasse. Se ele quisesse comida, que ele fizesse a comida. Se ele quisesse roupa lavada, que fosse para o tanque lavar. E com o tempo ele foi caindo na real, caindo em si, e ele ficou muito envergonhado. E pensou em voltar para casa, mas como voltar para casa depois de anos, a vergonha? Será que meus pais me receberiam novamente? E ele escreve então uma carta ao seu pai. E o seu pai era amoroso, mas também tinha o rigor da disciplina. Ele escreve uma carta ao pai, contando a sua história, e que estava muito arrependido, havia dado cabeçadas na vida, havia sofrido muito, e ele manda uma carta ao pai
e diz assim: olha, meu pai, se o senhor me aceitar de novo, eu queria pedir que o senhor colocasse naquela árvore que tem lá na frente da nossa casa, o senhor colocasse um lençol branco, porque eu vou pegar um trem aqui e vou voltar para casa. E quando eu chegar de longe, se eu vir aquele lençol, eu vou entender que o senhor me perdoou, que o senhor vai me receber. Se o lençol não tiver, eu não vou nem passar vergonha, eu de longe mesmo já retorno. E ele escreveu a carta, esperou o tempo para que a carta chegasse, e quando deu mais ou menos uma semana, que era o prazo para a carta chegar, ele pegou o trem e foi. E quando ele chegou, já próximo à estação, ele já avistou na estação um pano branco. E ele desceu na estação, ficou desconfiado, e da estação até sua casa tinham muitas árvores pelo caminho, dava uma distância razoável, né? E ele foi então, a cada árvore que ele ia passando, ele ia vendo um lençol branco, e outro lençol branco, e outro lençol branco, e outro lençol branco, até que ele chegou na sua casa. E quando ele avistou o pai de longe, o pai estava numa cadeirinha de balanço, já estava mais velho. O pai se levantou, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou e disse ao filho: meu filho, eu nunca deixei de lhe amar e você sempre esteve perdoado no meu coração. Meus queridos irmãos, essa história, esta ilustração, ela é muito parecida com a ilustração, com a história que a Bíblia conta do filho pródigo, na parábola do filho pródigo. E a gente retira algumas lições dessa parábola e dessa ilustração. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que nós oscilamos em nossos comportamentos, mas Deus permanece o mesmo eternamente. Se vocês observarem esta parábola que eu li na palavra, a parábola do filho pródigo, a ênfase maior nesta parábola não está no filho, mas está no pai. Porque o filho variou, o filho oscilou, o filho mudou, teve um comportamento, depois foi para o mundo, teve outro comportamento, quando voltou teve outro comportamento, mas o mesmo amor que o pai dedicou na sua despedida, dedicou também na sua chegada. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E todo o destaque na parábola do filho pródigo está na pessoa do pai, que amou o filho quando ele saiu, amou o filho quando o filho se perdeu lá no mundo e amou o filho quando o filho retornou. O amor de Deus por nós é imutável. Deus não me ama hoje mais do que me amava quando eu era um pobre pecador jogado neste mundo. Segundo lugar, Deus sempre será o maior interessado em nos abençoar. Quando o filho pródigo volta para sua casa, você vai ver que o pai é que se levanta da cadeira, o pai é que corre ao encontro do filho, o abraça, o beija, promove a festa, mata o novilho cevado, coloca anel no dedo, sandália nos pés. O filho não pediu nada. O filho só disse assim: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trate como um dos seus empregados e eu já vou estar muito satisfeito. Mas o pai não vai tratar o filho como um empregado, o filho é filho mesmo. Então Deus sempre será o maior interessado em nos abençoar. A Bíblia diz, o Senhor falando à igreja de Filadélfia, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Terceiro lugar, Deus não está preparando nada. Tudo já está preparado. Você precisa acreditar que desde a eternidade, Deus já elaborou um projeto com respeito à sua vida. E tudo que Ele planejou para você já está preparado. Quando o filho pródigo volta, a Bíblia não diz que o pai foi comprar um bezerro, que o pai foi comprar um anel, que o pai foi comprar roupa. Não, ele só foi mandando trazer. Tudo já estava pronto. O bezerro estava cevado, estava gordo para a festa. Então, implica dizer que Deus não está preparando nada para nós. Tudo já está preparado, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, o nosso Deus é um Deus eterno. Quarta flecha de sabedoria. Deus nunca paga com a mesma moeda. Sua moeda é sempre especial. O salmista no Salmo 103, versículo 10, ele diz assim, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Tito capítulo 3, versículo 5 vai dizer, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Deus não fica se vingando de nós, pagando com a mesma moeda. Não. Nós é que muitas vezes transgredimos, mas Deus, Ele sempre é amor, sempre nos trata com o melhor que Ele tem. Claro que não anulando a sua justiça. E em quinto e último lugar, nós colocamos esta flecha de sabedoria. Deus é Deus, pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Quando você pensa que Ele vem por cima, Ele vem por baixo. Quando você pensa que Ele está vindo pela porta lateral direita, Ele está vindo pela esquerda. Quando você pensa que Ele vai te encontrar no quarto escuro, Ele te encontra na praça iluminada. Quando você pensa que Ele vai te encontrar na praça iluminada, Ele te encontra no quarto escuro. Quando você vai à igreja com as bolsas para buscar cheias de bênção, você volta com elas vazias, e quando você não leva nenhuma bolsa, Ele enche as suas mãos, enche os seus bolsos, porque Deus é Deus pela capacidade de nos surpreender sempre. Por isso, o seu amor também nos surpreende. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.